Então, pessoal, vamos para mais uma questão? Na questão de número 40, ela nos pergunta qual é o primeiro segmento intradural da artéria carótida interna. Letra A, cerebral anterior. Letra B, comunicante posterior. Letra C, oftálmico. Letra D, coroide anterior. Então, a questão quer saber para a gente qual é o nome da primeira região no momento em que a artéria carótida entra para o compartimento intradural. Para que a gente saiba isso, a gente vai ter que lembrar a classificação da artéria carótida interna. É importante frisar que existem duas classificações mais conhecidas, que é uma classificação radiológica, que divide a artéria carótida interna em 7 segmentos. Existe uma classificação que é a classificação cirúrgica do Róton, que divide a artéria carótida interna em 4 segmentos. Dos 4 segmentos, o primeiro, também chamado de C1, é chamado de segmento cervical da artéria carótida interna, que vai desde sua bifurcação, quando a artéria carótida comum bifurca em interna e externa, até a entrada do canal carotídeo. Esse é o segmento C1. O segmento C2 corresponde à região em que a artéria carótida passa pelo canal carotídeo, na porção petrosa do osso temporal. Por causa disso, que o segmento C2, que é a região que percorre o canal carotídeo, também pode ser chamado de segmento petroso da artéria carótida interna. O segmento petroso, por sua vez, ele vai desde a entrada do canal carotídeo até o momento em que a artéria carótida interna entra no seio cavernoso, fazendo a região de C3, ou segmento cavernoso da artéria carótida interna. No momento em que a artéria carótida interna entra na dura mater, bem na região da clinoide anterior, ela passa a ser chamada de segmento C4 ou supraclinóideo, de tal forma que C3 e C4 formam o famoso sifão carotídeo, que é aquele formato em S, em que C3 tem uma convexidade anterior e C4 tem uma convexidade posterior. Aqui é uma visão antero-posterior. E a gente percebe que C4, além de ter uma convexidade posterior, ela vem para cima, para trás e para o lado, para a lateral. Ou seja, o segmento supraclinóide da artéria carótida interna tem direção posterior, superior e lateral. Outra coisa importante para falar do segmento supraclinóide da artéria carótida interna é que ele também é dividido em alguns segmentos, de acordo com as principais artérias que saem dessa região. Claro que não são só essas artérias, existem várias artérias perfurantes que saem, uma média de 8 artérias perfurantes na região supraclinóide. Mas as artérias principais eu tenho que lembrar o nome delas. Uma delas é a artéria oftálmica, de tal forma que da artéria oftálmica até a saída da outra artéria, que é chamada de artéria comunicante posterior, eu tenho o que a gente chama de segmento oftálmico da artéria carótida interna supraclinóide, de C4. Da saída da artéria comunicante posterior até a saída da artéria coroideia anterior, eu tenho o segundo segmento, que é o segmento comunicante da artéria carótida interna supraclinóide, que vai desde a saída da artéria comunicante posterior até a coroideia anterior. Da saída da coroideia anterior até a bifurcação da artéria carótida interna em artéria cerebral anterior e artéria cerebral média, a gente chama isso aqui de segmento coróide. De tal forma que o primeiro segmento da região supraclinóide é o segmento oftálmico, que corresponde à resposta da nossa questão. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais? Aqui eu tenho uma imagem em que eu consigo ter uma vista inferior, aqui sendo a região anterior e aqui sendo a região posterior, uma outra imagem do róton também. Aqui eu tenho os dois nervos ópticos, quiasma óptico, se continuando posteriormente como trato óptico, de tal forma que aqui eu tenho a artéria carótida interna com a saída da artéria oftálmica, sendo desde a região da saída da artéria oftálmica até a saída aqui da artéria comunicante posterior, o segmento oftálmico da artéria carótida interna. Depois eu tenho o segmento comunicante, posteriormente tenho o segmento coroideu, até a bifurcação da artéria carótida interna em cerebral anterior, que a gente consegue ver aqui, ó, cerebral anterior, a cerebral média. Uma coisa importante que a gente pode frisar aqui também é que o maior dos segmentos da artéria carótida interna supraclinóide é o segmento oftálmico. E o menor dos segmentos é o segmento comunicante. Isso já foi inclusive cobrado em algumas provas. O segmento também comunicante é o que tem menor número de perfurantes.
Então, aqui, dessa imagem, eu consigo tirar que o segmento oftálmico é o maior da artéria carótida interna supraclinóide e que o segmento comunicante posterior é o menor e o que tem menor número de perfurantes. Então, aqui, uma outra imagem, agora já numa imagem de angiografia, em que eu consigo ver o segmento cervical, porção petrosa, ou C2. Então, aqui eu tenho C1, que é o segmento cervical da artéria carótida interna. Aqui eu tenho o segmento petroso, ou C2. Eu tenho o segmento cavernoso da artéria carótida interna, até que quando sai a oftálmica, aqui, ó, que eu vejo a artéria oftálmica, aqui eu tenho a clinoide anterior. Então, essa região aqui, ó, é a região supraclinóide da artéria carótida interna, ou C4. Então, o primeiro segmento intradural é o segmento da artéria oftálmica, o segmento oftálmico. Resposta correta da questão, letra C. Obrigado.